Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início ao nosso evento Pesquisar é Preciso, esse evento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Unirio, que nós temos feito durante esse período de isolamento, apresentando temáticas e projetos e assuntos relacionados à pesquisa da nossa universidade. Hoje, nós vamos conversar um pouco e o tema do nosso evento é sobre artes em tempos de crise, que vai ser apresentado pela professora doutora Tânia Alice, do qual eu já queria muito agradecer a participação e ter aceito o convite. Antes de passar a palavra para a doutora Tânia Alice, eu queria somente dar alguns avisos para todos que estão participando desse nosso encontro, para que a gente tenha um bom andamento do evento, né? Todos estão com os microfones desligados e a gente pede que isso esteja mantido durante a apresentação, para que a gente não tenha nenhum tipo de interferência ou ruído durante a fala da professora. Ao final da apresentação, a gente vai abrir espaço através do chat para inscrição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. E aquelas pessoas também que desejarem certificado de participação, podem depois colocar um nome e um e-mail no chat, que a diretoria de pesquisa ela vai providenciar o certificado de participação nesse evento para vocês. Já queria aproveitar e divulgar toda a nossa agenda desta semana e da próxima semana. Os eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, às 14 horas. Então, na próxima sexta-feira, a gente vai ter uma mesa redonda que vai discutir educação em tempos de pandemia, com o professor doutor Eric Pleasance, professora doutora Regina Novaes e o professor doutor Pedro Pontual, no dia 22 de maio, às 14 horas. Na terça-feira que vem, a neurologista do hospital, a professora doutora Sonisa Vieira Alves Leon, vem falar sobre algumas descobertas sobre as manifestações neurológicas associadas à Covid-19. E na próxima sexta-feira, no dia 29, a professora doutora Simone Feijolson-Dusch, ela vai falar sobre o impacto do turismo nos grandes centros urbanos e as mudanças propostas após a crise do coronavírus. Esse tem sido mais ou menos o mote do nosso evento, fazer uma coisa, obviamente, bem interdisciplinar. E hoje eu queria, então, apresentar para vocês a professora doutora Tanalice. A professora doutora Tanalice é professora associada da Escola de Teatro da Unirio, onde atua como artista e pesquisadora na graduação e na pós-graduação. Teve sua formação de doutorado em Letras e Artes pela Université de Provence, Aix-en-Marseille, pós-doutorado pela FRJ e pela Université d'Aix-en-Marseille, formada ainda como terapeuta pela Somatic Experience Yoga do Rio, pela International Laughter Yoga University. Atualmente, ela participa do núcleo de estudos de performance afro-ameríndia e também líder do grupo de pesquisa Práticas Performativas Contemporâneas. E dentro do campo da performance, ela trabalha com projetos de arte relacional que se apresentam como uma interseção entre projeto artístico, projeto social e projeto terapêutico. Tânia, passo a palavra para você e desde já agradeço muito a sua disponibilidade e a tua presença aqui conosco nesse evento. Olá, Anderson, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa aí de poder conectar os diferentes departamentos e diferentes áreas para a gente poder conhecer as pesquisas da gente, né? Acho uma iniciativa muito, muito bonita, assim, muito de conexão mesmo. E queria agradecer também todo mundo que está aqui nesse evento, que ligou o seu computador para estar discutindo com a gente aqui a questão da arte em tempos de crise. Fico feliz de ver tanto de alunos, amigos, parceiros de trabalho que estão aqui, pessoas que eu não conheço. Queria agradecer muito pelo interesse. Então, como tenho um tempo de fala, né, eu preparei uns slides, então eu queria ver se você pudesse ativar o compartilhamento de tela, porque ali eu vou falando e eu vou passando os slides aos poucos. Pode ser, Anderson? Pode sim, pode colocar já. Tá, coloquei aqui. Funcionou? Ainda não. Tá.
Ou será que eu clico em compartilhamento de Isso, você que tela? clica, você que clica e abre Tá. seu arquivo aí. Ah, certo. Agora sim, só botar no modo Agora apresentação. foi. Deixa eu botar grande aqui. Agora foi? Tá funcionando? Tudo certo. Tá. Então, deixa eu ver aqui onde que fica agora a flechinha. Tá, vamos lá, então. Eu pensei em falar um pouquinho, apresentar a pesquisa, o contexto e também os resultados que a gente tem obtido nos últimos tempos em termos de compartilhamentos possíveis, para depois, então, abrir para perguntas e conversa e troca, né? Então, Arte em Tempos de Crise, por incrível que pareça, mas é um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo há vários anos já e nunca foi tão atual e tão urgente como hoje, né? Então, de alguma forma, a gente está podendo se apoiar numa experiência já um pouco mais antiga, de uma série de experiências que a gente vem fazendo e que a gente provavelmente vai ter que mobilizar e nos próximos tempos também. Então, eu queria dar um pequeno contexto pessoal, você já fez a minha apresentação, então isso não vou voltar, só falta um lado, deixa eu ver aqui, porque eu não consigo... Ah, tá. Então, deixa eu ver, pronto. A parte institucional você já colocou, né? Fora isso, tem o fato que eu também tenho uma paixão, além disso, do trabalho e dessas diferenciações artísticas de cooperação e de trabalho artístico, uma paixão por pessoas que cultivam cuidado pela vida e os afetos alegres, Golden Retriever, chocolate, unicórnio, praia, bicicleta e girassol. Isso não estava no meu latte, mas eu acho importante ressaltar. O grupo de pesquisa você também já apresentou, né? São as práticas performativas contemporâneas, que é um grupo de pesquisa que reúne 15 alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e possui diversos pesquisadores associados de diversas universidades, tanto nacionais, aqui da USP, também de Natal, e internacionais da França e da Bélgica. O método de pesquisa com o qual a gente trabalha é a pesquisa cartográfica. Então, é um método de pesquisa que é especificamente ligado às ciências humanas, né, que é menos focado nos procedimentos padronizados provenientes do universo das ciências humanas, mas que se interessa por procedimentos de pesquisa mais abertos e dispostos ao acaso e à invenção, inclusive nas apresentações dos processos e resultados que podem se configurar de formas variadas. Eu estava recentemente numa banca de doutorado e aí uma das pessoas que estava na banca, que inclusive está aqui com a gente, uma grande artista e parceira de pesquisa em performance, Eleonora Fabião, falou de pesquisa-missão, e eu gostei muito dessa palavra, eu achei uma palavra muito adequada para isso que a gente vem fazendo, pesquisa-missão. A pesquisa se dá pelo intermediário de uma plataforma que chama Performers Sem Fronteiras, que é sediada na Unirio, que reúne artistas que são alunos de graduação, mestrado e doutorado, que realizam projetos artísticos participativos com pessoas que são vítimas de trauma de choque ou de desenvolvimento, ou continuados, quer dizer, ou traumas de impacto pontuais, depois eu vou voltar um pouco sobre isso, ou traumas que se configuram de uma forma continuada. E então a gente realiza trabalhos de pesquisa artística que se dão na forma de mestrados, doutorados, iniciações científicas, diversas formas. E até agora a gente tem trabalhado no Brasil, principalmente com pessoas idosas, que é o trabalho do Marcelo Asti, em hospitais psiquiátricos, profissionais de saúde e o público em geral, e também em outros países, como no Nepal, depois dos terremotos, em Bruxelas, depois dos atentados, na França, numa unidade de cuidados paliativos, no Haiti, que foi o trabalho do Diego, que também fez doutorado na Unirio, no Togo, enfim, todos esses trabalhos foram pensados e realizados de uma forma dentro da forma de uma pesquisa acadêmica. Então, tem uns sites ali que dá para ter uma ideia um pouco melhor das diferentes ações. Então, para essa intervenção aqui, para essa apresentação,
eu queria propor um pequeno percurso que a gente andasse juntos, que a gente situar primeiro o contexto, porque nem todo mundo necessariamente é de artes e tem esse conhecimento da linguagem da performance e do contexto artístico atual que a gente vive. Depois tentar ver o que é uma zona de trauma pontual, com exemplos de trabalhos que foram realizados e os resultados que a gente conseguiu obter. E a mesma coisa para os traumas continuados, e depois fazer um pequeno panorama sobre as ações que a gente está desenvolvendo atualmente. Então, primeiro eu queria um pouco situar o contexto no qual a gente se situa, que a gente vive num contexto chamado de cultura experiencial. Quer dizer que tudo que nós vivemos é apresentado mais como uma experiência do que um ato externo e distanciado da gente. E todos os setores da vida têm sido sempre mais propositivos de experiências. Então, por exemplo, nós temos, né, o próprio Airbnb no turismo, que vem propondo experiências, né, além da hospedagem, você vive experiências pseudo-autênticas de coisas nos diferentes lugares onde você vive, né? Temos a arquitetura experiencial, isso aqui é uma exposição que mostrou, que aconteceu no Centro Pompidou, que mostrou o quanto as cidades estavam sempre mais virando os parques de atração e o quanto os parques de atração estavam virando cidades e o quanto a gente estava numa indefinição, às vezes, entre isso que o Saramago chama, né, da nossa vida, que se dá num Luna Park audiovisual, né? Eu acho que é isso que ele fala, e o quanto isso se configura sempre mais nessa mistura de fronteiras, né? A propaganda, que sempre foi experiencial também, né? A gente não vende um produto, as pessoas não vendem produtos, elas vendem experiências associadas ao produto, com todos os valores também embutidos de preconceito racial, preconceito contra a mulher, enfim, isso está tudo muito evidente também nas publicidades, que a gente pode ver que propõem essas experiências de limpeza, principalmente para mulheres, né? E também na arte experiencial, que aí tem essa pequena charge do Pablo Algueira, que trabalha no MoMA de Nova York, que diz essa pintura custa $500 mil, a gravura é 50 mil, mas o artista socialmente engajado você pode levar de graça para casa. Então, é mais ou menos isso, né? A arte experiencial, ela tem se dado nos últimos anos de diversas formas, seja pelas exposições imersivas, né? Aqui a exposição da Björk em São Paulo, que estava vindo para cá, que ia estar no CCBB, mas acho que com a pandemia a gente talvez não tenha acesso agora. Exposições imersivas, projetos artísticos participativos, onde sempre mais os artistas implicam a população, qual que seja, na realização de um projeto comum. E aí, dentro desse contexto da arte, a gente vai ter especificamente a performance. Então, para quem estuda artes, a linguagem da performance é algo bem familiar. Para quem não é desse universo, a performance ela é basicamente uma arte contextual que se define pela indefinição, quer dizer que é uma linguagem muito aberta, que pode trabalhar numa multiplicidade de linguagens artísticas. Ela está sempre propondo experiências, ela se relaciona com a questão do cuidado de si, do outro, das relações, da sociedade, do meio ambiente. É uma arte de ação, no sentido da linguística, né, que ela atualiza, ela realiza algo, ela faz algo acontecer, né, o Debord fala de fazer acontecer aventuras, ela faz acontecer as coisas. Ela muitas vezes se dá em espaços não convencionais, que podem ser espaços domésticos, espaços rurais, no meio da cidade, em elevadores. Ela possui, em geral, um lado autobiográfico também bastante forte, ela une a arte e a vida de uma forma bastante radical, e ela é documentada por meio de arquivos, que podem ser fotos, vídeos, relatos, textos, enfim. E ela principalmente estabelece uma ecológica de diversos fatores, propondo realmente uma multiplicidade de experiências possíveis. Então, talvez a única definição que tenha dessa linguagem é que não tem definição, que ela é realmente o campo de todos os possíveis e todas as possibilidades. Então, as experiências, né, a arte experiencial não é uma coisa nova, eu não vou entrar no contexto histórico agora, mas em 53 o Flávio de Carvalho já propunha experiências. E, basicamente, a performance da qual eu vou falar,
é uma performance que a gente pesquisa em termos, né, no nosso projeto, em termos de participação e de relação. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre isso para chegar mais na questão das ações em zonas de trauma. Então, o projeto participativo, a performance participativa, a participação ela vai ser o tipo de atividade que o espectador, que ali já não é mais um espectador, né, ele vira, aqui no Boal falava de espectador, né, graças a dispositivos estabelecidos pelo artista. Então, cada dispositivo que o artista vai determinar, ele tem a ver com uma estratégia particular que vai ser relacionada também a uma visão de mundo, objetivos e maneiras de trabalhar. Então, a gente vai ter diversos tipos de participação, que eu vou passar bem rapidamente aqui, e essa tipologia de participações vem do Pablo Helguera, e ele vai listar diferentes tipos de participação. Então, por exemplo, você vai ter a tal de participação nominal, que é quando o artista, o espectador assiste aquilo que está se passando, né? Digamos assim, o teatro tradicional. Aqui essa intervenção do nosso grupo, que é a Sombra da Marielle, que a gente passeia de noite, né? Esse boneco foi criado pelo Gilson Mota, que também é líder do grupo de pesquisa. A gente passeia a Sombra da Marielle pela cidade para que ela se torne sempre presente. Então, as pessoas apenas assistem. Depois a gente tem um tipo de participação que é dirigida. Ali, nesse tipo de participação, os participantes eles vão realizar uma pequena ação, mas que o artista determinou previamente. Então, isso aqui, por exemplo, é uma aula da graduação, onde a gente montou uma central de correio de carteiros do amor, né? Correio de abraços, e a gente ficava toda semana na Praça do Largo do Machado entregando cartas de amor para moradores da praça. Então, as pessoas vinham, escreviam uma carta para alguém e a gente tinha uma coreografia orquestrada e ia entregar essas cartas. Então, as pessoas que participavam, elas tinham essa liberdade de escolher a pessoa e de escrever a carta que elas queriam. Aqui, por exemplo, os espectadores que participam da performance, eles já têm uma estrutura mais aberta, quer dizer que isso foi na Universidade de Natal e também no Festival de Avignon, essa performance foi realizada 2 vezes, e é uma sala de aula no espaço urbano, né, onde cada um tem 5 minutos para ensinar para os outros algo essencial para ele em 5 minutos. Então, a estrutura é a sala de aula, as pessoas, é um grupo inicialmente que faz uma oficina, e depois que sai para a rua, e tem muito mais cadeiras do que participantes, então os transeuntes vão entendendo também o esquema, sentam e depois de um momento também começam a apresentar, e assim a gente fica sabendo o que é realmente essencial para as pessoas em 5 minutos. Depois eles ganham aqui esses certificados, que são certificados de pedagogo do afeto por 5 minutos em espaços urbanos. Aqui foi no Festival de Avignon, em parceria com o Pascal Lebrun-Cordier. Aqui um outro exemplo também que foi feito no grupo de pesquisa, que é um trabalho que foi feito no centro psiquiátrico, onde a gente trabalhou, era um evento onde a gente trabalhou com os pacientes para que eles oferecessem a terapia ideal para psiquiatras num congresso de psiquiatria. Então, no dia do congresso, eles foram e eles aplicaram a terapia ideal nos médicos, né? Então, foi uma inversão de papéis, a gente ficou 3 meses com eles trabalhando para eles criarem o que seria, do ponto de vista deles, a terapia ideal. Então, esse projeto foi realizado com o Diogo Rezende, que também fez o doutorado dele na Unirio. E aqui, o último tipo de participação, que é uma participação colaborativa. E ali, os participantes criam junto com o artista, quer dizer, o artista chega e fala assim, ok, quais são as questões de vocês, o que vocês do que vocês querem falar, e ele vai ajudando a dar ferramentas artísticas para que as pessoas desenvolvam os projetos que eles querem. Então, Marcelo Asch tem um trabalho muito bonito nesse sentido, ele defendeu o doutorado dele semana passada, e ele é professor da Celso Lisboa agora, e ele tem esse projeto Performancian, que é performance ligadas ao envelhecimento, e diversas ações que ele está desenvolvendo desde o mestrado, graduação, mestrado, doutorado, com pessoas da terceira idade. Então, ele realmente, as pessoas estabelecem suas questões e depois desenvolvem os trabalhos. Eu recomendo também o site dele, que está ali, que acho que pode ser muito interessante de ver os trabalhos que eles fizeram.
Aí nós temos participação e nós temos relação. Eu não vou entrar muito nisso, mas basicamente a performance relacional, que é a performance que a gente realiza, é uma performance que considera que a relação é uma obra de arte. Não tanto o registro produzido pela ação, nem tanto o projeto conceitual, mas realmente a experiência e a relação em si. Isso é considerado como a obra de arte. E aí, claro que se estabelece a grande questão, ainda mais hoje, né? Que tipo de relação a gente quer estabelecer nesse mundo? Que tipo de relação a gente quer criar nesse mundo? Porque as relações que as estruturas de poder querem criar, a gente infelizmente já conhece. Então, que alternativa nós temos como artistas e como pesquisadores e como humanos, simplesmente, né, de criar, inventar outro tipo de relação? Então, a pesquisa cartográfica funciona muito também com momentos de intuição, insights. E para eu desenvolver esse trabalho, teve 2 momentos chaves que eu queria colocar aqui, que foram os momentos onde eu entendi que tipo de pesquisa eu realmente gostaria de desenvolver e que me levou a criar o grupo dos Performers Sem Fronteiras. Um desses momentos foi durante um projeto que eu fiz durante vários anos, que era de levar minha cama para espaços públicos e convidar as pessoas para bater papo. Então, isso aconteceu nas áreas de remoção do Rio de Janeiro, a gente conversou sobre moradia, depois um vídeo, depois teve uma exposição no MAC, as pessoas deitavam, ficavam vendo o vídeo das pessoas falando da remoção, das moradias. Foi feito em Nova York, foi feito em diversos países do mundo, na fronteira dos Estados Unidos com o México, perguntando para as pessoas do México o que elas gostariam de dizer para as pessoas dos Estados Unidos e vice-versa, e projetando as respostas dos 2 lados do muro, né? Mas teve um dia que eu fui fazer essa experiência em Los Angeles, numa comunidade, e o líder da comunidade, eu acho que meu inglês não estava muito bom, e o líder da comunidade entendeu alguma coisa, não sei qual, mas quando eu cheguei para fazer a performance, quando eu cheguei com a minha cama, tinha uma fila de pessoas muito grande. E uma pessoa pulou na cama, falou do problema que ela tinha com drogas. Logo em seguida veio uma outra pessoa, falou que queria fugir de casa, que não estava aguentando mais. Eu estava achando tudo muito estranho, porque era estranho ter tanta gente e era estranho não ter um tempo de desconstrução de todo o imaginário que se cria quando tem uma cama, um homem, uma mulher, enfim. Então, essa desconstrução, em geral, ela leva um tempo até a gente chegar numa relação verdadeira, mas ali as pessoas já chegavam e falavam direto dos problemas delas. Foi quando a 5ª pessoa falou assim, nossa, terapia na cama é muito maravilhoso, é muito legal, porque a gente não teria nem dinheiro, nem tempo de ir ver um psicólogo. Então, você está aqui para ouvir a gente, é muito legal. E eu entendi que isso era uma coisa que fazia sentido para as pessoas, muito mais do que minha intervenção artística, embora não deixe de ser. Mas isso foi um momento que eu me toquei que algo estava acontecendo ali que podia realmente comunicar. E o segundo tempo, o segundo momento de percepção para onde iria essa pesquisa foi, acho que 1 ano depois, 2 anos depois, que eu estabeleci uma performance a partir de uma ruptura amorosa que foi particularmente difícil, eu não sabia muito o que fazer, eu falei, vou fazer uma performance egoísta, vou pedir para as pessoas me ajudarem e vou botar um cartaz pedindo para fazer com elas o que elas mais gostam. Porque aí eu pensei, bom, se eu fizer um monte de coisa que as pessoas gostam, eu vou acabar me animando também e tudo vai melhorar. E inicialmente eu pensei realmente que essa performance fosse ser um ato bastante egoísta, no sentido me ajudem, e fazendo a performance eu percebi que na verdade o fato de colocar a pessoa numa posição de ajudar e de ser solidária era muito mais interessante do que eu me iludir com o fato que eu poderia ser solidária ou ajudar em algumas circunstâncias. Então isso foi um processo muito interessante, porque eu percebi que muitas pessoas me davam retornos do tipo, nossa, o que eu mais gosto de fazer é tocar piano, eu não toco piano há anos, mas eu vou providenciar um piano para a gente tocar. E eu vi que as pessoas reorganizaram as vidas delas para dar espaço ao que elas realmente gostavam de fazer, e muitas vezes percebiam que elas não estavam fazendo aquilo que elas realmente gostavam de fazer, que é uma pergunta também atualmente que a gente se coloca muito, né? O que a gente realmente deve fazer se o tempo sabendo que o tempo está realmente limitado de vida mesmo da gente, né?
o que é realmente essencial e o que a gente realmente gosta. Então, esse segundo ponto também ele foi um ponto-chave para direcionar o trabalho de pesquisa artística e, consequentemente, de aula, de graduação, de orientação, de mestrado, de pós-doutorado, para um tipo de projeto onde as pessoas, os participantes, eram colocados numa situação de tomar decisões de atividade, etc. Né? A gente usa muito a palavra empoderamento, mas eu não gosto dessa palavra porque basta a gente olhar o que os poderes estão fazendo com a gente nesses momentos atuais para a gente já desistir do uso dessa palavra, né? Então não seria exatamente empoderamento, mas seria talvez uma consciência daquilo que a gente pode fazer no mundo se a gente não se deixa cooptar totalmente por essas estruturas. Então, disso nasceu o projeto de pesquisa institucional que eu estou desenvolvendo atualmente na Unirio, né, e que chama Que Arte em Tempo de Crise, a plataforma Performers Sem Fronteiras. A plataforma nasceu em 2015, esse projeto agora está no seu 4º ano de desenvolvimento, então esse ano eu deva talvez orientar ele diferentemente para o próximo projeto ser mais ainda voltado para as artes do care, a arte do cuidado, né? Então, como Performers Sem Fronteiras, a gente tem trabalhado com 2 tipos de situações. Uma são os traumas de impacto, que são catástrofes naturais, bombardeios, imprevistos, atentados, e o outro, traumas continuados, né, que são todas as situações em que o trauma ele tende a se repetir, quer dizer, uma guerra que não para, maltratos na infância, violência doméstica continuada, cuidados paliativos, abrigos, inclusive pandemias, né? Porque a gente achou que era um trauma de impacto, mas a gente está vendo, infelizmente, que é um trauma continuado e que está para demorar. Então, eu queria apresentar um pouco alguns projetos que foram feitos nessas zonas de trauma de impacto e depois alguns nas zonas de trauma continuado, para depois a gente poder trocar de uma forma mais livre, né? Então, um dos projetos que foi realizado foi depois dos terremotos no Nepal, que aconteceram em 2015, e depois desse terremoto no Nepal, eu fiquei muito pensando sobre o que se podia fazer nesse tipo de circunstância, né? Porque muitas vezes médicos, enfim, pessoas têm uma utilidade, digamos, concreta, e a gente, como artista, às vezes se questiona sobre o que a gente pode realmente fazer, porque nosso trabalho se situa muito no plano do imaginário e do simbólico, né? Então, o projeto que eu desenvolvi nesse contexto foi um correio de abraços Brasil-Nepal, que consistia no seguinte: escolha um abraço de 5, 10 ou 15 minutos, imagine um destinatário, venha me entregar o seu abraço, em julho irei pessoalmente entregar esses abraços no Nepal. Então, eu coletei abraços durante 2 meses nos espaços públicos, na Unirio, nas reuniões, onde eu ia, nas salas de espera, e consegui, afinal, coletar mais ou menos 150 abraços, eram 605 minutos de abraços. E com esse pacote de abraços, né, porque a pessoa me dava um abraço e falava, eu imaginei uma senhora abandonada, que perdeu o marido, perdeu a casa, eu queria enviar para ela. Então, em julho, embarquei para o Nepal com as fotos de todos os remetentes, com um caderno onde estavam anotados os destinatários para procurar essas pessoas. E aí encontrar a pessoa e falar, olha, no Brasil tem essa pessoa aqui que está nessa foto que te mandou um abraço de 10 minutos, você gostaria de receber? A pessoa falava que sim ou que não, em geral que sim. E aí entregava o abraço para essa pessoa. Então aqui, por exemplo, é uma pessoa que queria mandar um abraço para uma mãe com filho que perdeu o marido e a casa. Então foi um mês de coleta de abraços e ali trabalha-se todo o lado somático, né? Porque o que acontece quando você vive um trauma de choque, o seu corpo congela e congela com medo. E quando você dá um abraço, por exemplo, você tem o mesmo estado de imobilidade, só que sem medo, de conforto. Então, o corpo, de alguma forma, o sistema nervoso, ele descongela. Então, ele treme, ele chora. Acontece uma série de procedimentos que ali o abraço ajuda nessa regulação desse processo, né? Então, aqui tem algumas fotos de abraços entregues. Esse foi num festival que eu também fui para coletar os abraços.
que é tudo que hoje em dia a gente gostaria, né? Um abraço de uma pessoa de verdade que está sendo impossibilitado para a gente, né? Um professor da Unirio também. Isso foi a turma de graduação que enviou um abraço para uma turma de escola lá do Nepal. E disso surgiu o arquivo dessa performance, é um jogo da memória e de conexão, que aí você estabelece pares e você só ganha o jogo se você estabelece vínculos entre as pessoas. Para você ganhar, você tem que vincular quem abraçou e quem recebeu um abraço. Então, isso é o jogo que é o arquivo dessa performance. O outro trabalho, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, foi realizado com alunos da Bélgica, da Universidade Livre da Bélgica, do Conservatório, e foi apresentado no Teatro Nacional, e foi logo depois dos atentados. Foi um trabalho também de muita afetividade e voltar a colocar afetos no espaço público, em um momento onde os afetos que estavam dominando o espaço público era principalmente o medo. Então, esse foi o trabalho. E aí, sobre os trabalhos realizados em zonas de trauma pontual, o que pode ser interessante, assim, é o fato de voltar a energia coletiva para a criação, quer dizer, do momento que sua mente gira em volta do problema, você vai entrando numa espiral de preocupação, então você gerar atividades criativas como o grupo agora do Facebook, que é Performance Durante a Quarentena, que eu criei, que tem muitos artistas propondo desafios semanais de criação, é uma maneira de você tirar o foco no trauma e projetar novamente sua atenção para fora. Depois você fortalecer o sentimento de confiança no grupo, porque o campo é o que promove mais a cura. Tem um entendimento da temporalidade emocional de quem vive um trauma. Tem ali um vídeo muito interessante do Ale Duarte, que é um terapeuta de experiência somática, que mostra todas as etapas da emoção que a gente segue quando acontece um trauma, né? Tem a negação, depois tem o entusiasmo, vamos todos nos ajudar, depois entra uma fase de depressão, é todo um percurso emocional que já foi estudado, então a gente pode trabalhar já conhecendo esse percurso. Depois, uma questão vai ser trabalhar a autonomia, capacidade de decisão das pessoas, autonomizando elas sempre mais, aos poucos. Trabalhar na regulação do sistema nervoso autônomo, reeducar o observador interno, que ele entra numa espiral que fica só no vórtice do trauma. Então, você voltar para outras atividades, sempre reforçar os vínculos entre os participantes, porque a qualidade do vínculo é um importante fator de superação, de cura. Trabalhar com estados de mobilidade sem medo, com exercícios que favorecem a completar a resposta automática do corpo que não aconteceu. Focar no vínculo, na liberação das tensões acumuladas, então uma série de atividades onde a pessoa extravasa, né? Yoga do riso, dança livre, uma série de práticas desse tipo. E a gente, como artista, performer, também a gente possui ferramentas pessoais de autorregulação, como a experiência somática, a meditação, e também ter se deparado com algumas questões relativas à doença e à morte, né? Porque, se possível, a gente ter alguma prática espiritual que possa amparar a gente, porque a gente passa por uns momentos bastante difíceis também, né? Aí, depois, eu queria falar um pouquinho dos projetos artísticos em zonas de traumas continuados, né? Ou de desenvolvimento, que também chama. Eu queria apresentar um dos projetos, que é o projeto Dentro da Minha Casa. Esse foi um projeto que foi realizado para a Comissão Europeia e era um projeto que tinha por meta de lutar contra a discriminação e trabalhar a questão da inclusão. Então, eu trabalhei com grupos de diversas comunidades, principalmente com os trabalhadores sociais que estão envolvidos nesses grupos há anos e já têm uma relação de confiança com as pessoas, para a gente criar coletivamente uma casa a céu aberto que fosse ser construída na cidade e onde cada grupo ia criar um quarto ideal, né? Então, por exemplo, tinha um banheiro que era um karaokê com piscina de bolinhas. Cada grupo, seja de imigrantes, criou o seu quarto ideal e convidava os transeuntes
para partilhar um dia a dia que era deles, né? Aqui tem o QR Code, tem o vídeo, quem quiser, só depois vai ficar online nessa palestra, então é só passar o celular nesse QR Code e já acessa diretamente o vídeo da ação. Então, isso são algumas fotos, né? Aqui a casa desenhada no chão, céu aberto, com os móveis emprestados por uma organização que trabalha justamente com reciclagem de móveis usados, que é a piscina de bolinhas. E um outro projeto também que foi realizado nesse prédio aqui, que é um prédio que se situa na periferia de Marseille, que é uma cidade no sul da França, e onde moram muitas pessoas em situações bastante difíceis de migração, muitos apartamentos ocupados também. E aí o projeto era ir de apartamento em apartamento e propor de dançar com a pessoa a música preferida dela. E aí a pessoa dançava, depois que ela dançava tinha uma instalação na entrada do prédio, que acho que dá para ver aqui, não, eu não coloquei, mas uma instalação onde ia colando as fotos das diferentes danças. E aí, à medida que isso acontecia, os próprios vizinhos iam chamar os outros vizinhos. Ah, a mulher do 8º andar ainda não dançou, vamos lá, vamos buscar. E o objetivo que eu tinha dado é vamos tentar fazer o prédio inteiro dançar. Então, passei 2 meses lá fazendo essas danças a domicílio. Cada apartamento era uma cultura totalmente diferente, um universo totalmente diferente. E no final do projeto teve uma festa onde foram tocadas as músicas preferidas de todos os habitantes e todos dançaram juntos em cima das músicas de cada um. Então, isso foi um projeto bastante longo. E como o projeto ele foi muito cheio de afeto, justamente, no mesmo espaço, no ano seguinte, eu desenvolvi um projeto que era de coleção de risos, que era de gravar as gargalhadas de todos os moradores do prédio, para que elas pudessem ser em seguida remixadas e que cada vizinho pudesse fazer o download ou ter o arquivo das gargalhadas dos vizinhos, porque acontecia muita reclamação entre vizinhos por conta do barulho e tal, e a gente, em geral, sempre é incomodado pelo ruído do vizinho, mais do que se alegra, né? Então, a ideia era justamente poder se alegrar com a existência das pessoas que estão em nossa volta, e aí a captura das gargalhadas e o registro. Aí eu criei um jogo de gargalhadas para poder entrar nas casas e falar, bom, vamos gargalhar, sorteia um riso, e a gente, com a yoga do riso, né, a gente ia rindo junto. Aí, mais um projeto, que esse projeto, ele me instigou bastante, e é um projeto que, na verdade, ele não... Opa, onde que está minha flechinha? Ele não acabou ainda esse projeto, quer dizer, normalmente, atualmente, ele estaria em temporada no Sesc Copacabana, aqui do Rio, mas não está, por motivos óbvios, né? Mas é um projeto que consistia em perguntar para pessoas de diversos países do mundo o que você acha que um artista pode fazer hoje. E que é uma questão que mais ainda agora eu continuo me perguntando, né? O que um artista deve fazer ou pode fazer. Então, a ideia era viajar para os mais diversos lugares e perguntar para as pessoas o que um artista tem que fazer e falar, então, tá, então vem para o teatro depois da manhã que eu vou fazer exatamente o que você diz que eu deva fazer. Então, aos poucos, virou um espetáculo, né, que está ganhando capítulos novos sempre. Então, tem as respostas da Índia, do Togo, de Bruxelas, uma série de países aqui do Brasil, e ele é estruturado por capítulos e diz assim, o que me disseram aqui que eu tinha que fazer é isso. E aí eu executo exatamente o que a pessoa me diz para fazer. Como aqui, né, ele foi apresentado aqui na Aliança Francesa de Botafogo, e esse foi para o Festival de São José dos Campos também, mas atualmente tinha que estar no Festival de Curitiba e no Sesc Copacabana. E ele realmente, a ideia é dar voz às pessoas, que elas possam dizer o que elas gostariam que o artista fizesse, e eu e o meu parceiro de cena também, que é o Gilson Mota, a gente executa essas respostas que as pessoas dão, né? Quando eu falo da voz, essa expressão não é exatamente essa, porque as pessoas já têm voz, mas é no sentido de ouvir e executar, ser o artista um executante. Então, o que acontece com esses projetos que
acontecem em zonas de traumas continuados. O interessante pode ser de trabalhar com empoderamento, né? Já coloquei ressalva com essa palavra dos participantes. Tem um objetivo que o olho de todo mundo brilhe quando você falar, vamos fazer isso, todo mundo aí, vamos, aí já tem chance de funcionar. Ter regras que vão estabelecer a segurança, trabalhar muito a partir da leitura somática, quer dizer, a leitura corporal, energética, do que de ideias preconcebidas sobre o que vai se fazer, né? Começar com exercícios simples para conhecer o grupo, adequar a realidade encontrada ao que a gente imaginava dela, né? E aí a gente sempre tem uma série de exercícios que a gente vai adaptando em função da situação, do estado das pessoas e do que vem acontecendo. Tem umas ferramentas que são bastante úteis, como a comunicação não violenta, a inteligência coletiva, equilibrar círculos de fala e ação, porque muitas vezes as pessoas têm uma necessidade grande de falar e aí a gente rapidamente entra em muita fala e pouco menos corpo, né, ação. E sempre ter um balanço entre os desejos estéticos próprios, né, o que a gente teria como exigência estética, digamos assim, ou objetivos institucionais que devem ser atingidos, e a integração dos elementos das pessoas, né, porque por vezes as pessoas vão dar ideias que você pensa assim, ai meu Deus, não, isso não vai dar certo, mas como você equilibra e balança esse conjunto, né. Pode ser interessante também cuidar da continuidade do trabalho com uma equipe local, quando você termina o trabalho, para evitar a tendência do social como moda, né? Fiz isso, fiz aquilo, e o que restou disso, né? Então, você tem uma equipe local que possa continuar esse trabalho que foi começado, compartilhar as ferramentas com pessoas locais, né? Trabalhadores sociais, comunidade artística, professores, pessoas que vão poder dar continuidade a esse trabalho, incluir atividade de formação do pessoal local nos projetos, trabalhar com assistentes é muito interessante, porque depois que você vai embora, eles vão continuar esse trabalho. Trabalhar parece óbvio, mas às vezes não é. Trabalhar com públicos com os quais a gente sente afinidade, pessoas idosas, crianças, cuidados paliativos, adolescentes, mulheres vítimas de violência, você trabalhar somente com situações que você tem, de alguma forma, trabalhado na sua vida, né? E depois é muito útil também nesses momentos você ter um coletivo de pessoas que você possa consultar quando você estiver realmente com dúvidas e questões. Então tem, né, os encontros pelo Zoom, outras plataformas, e pessoas que possam ajudar você também nesse processo, que às vezes é um processo bastante exigente, difícil, e tem um acompanhamento local à distância. E também você ter práticas reguladoras como yoga, dança, meditação, atividades que vão te reequilibrar depois dessas demandas todas. E aí eu queria concluir com um projeto que a gente tem feito atualmente, né? Atualmente a gente estava todos nós, né, no movimento de ação, de criação, de fazer, e o vírus veio, né, com essa mensagem muito clara: para tudo, fica em casa e olha para você, olha para o outro, olha para o meio ambiente, olha o que está se passando, né? E aí, nesse contexto, a gente acabou com uma equipe grande dos Performers Sem Fronteiras, desenvolvendo um trabalho que chama Crescer para Passarinho, uma experiência de cuidado poético online, que é um espetáculo destinado principalmente a profissionais de saúde. Eles são prioritários nas inscrições, mas se tiver outras pessoas também, elas são bem-vindas. São apenas 2 espectadores por apresentação, e elas seguem um percurso de regulação do sistema nervoso à medida que elas vão fazendo diversas atividades propostas pelos performers. Então, isso é uma foto do espetáculo com a equipe, né? A atual pessoa em cima da esquerda é uma enfermeira que participou naquele dia, e isso é a equipe de alunos da Unirio, que são tanto de graduação quanto de mestrado, e tem o professor Dr. Gilson Mota, que lidera também um grupo de pesquisa comigo, e uma outra pessoa também da UFRJ, que fez mestrado na UFRJ. Então tem essa equipe toda que todos os dias realiza esse trabalho online para os profissionais de saúde. E tem sido uma experiência bastante comovente e bonita de fazer esse trabalho.
E aí, enfim, isso né, é o texto que a gente envia. Quem tiver interessado depois pode acessar aqui. A gente pede para a pessoa pagar o valor que ela pagaria doar para a PTR, né, que ajuda artistas em situação de vulnerabilidade atualmente. E claro que para os profissionais de saúde eles não precisam doar nada mais do que eles já estão doando para a gente, né? Então esse espetáculo é o trabalho atual. Quem quiser conhecer mais dos diferentes resultados da pesquisa, tem ali livros, artigos dos diferentes membros, né, dos Performers Sem Fronteiras. Em termos de artigo, a gente tem bastante dos mestrandos e dos doutorandos, então é uma equipe grande que vem produzindo no site do Performers Sem Fronteiras, também dá para ter acesso a essas experiências. E, claro, as teses de mestrado e doutorado e pós-doutorado que foram desenvolvidas nesse contexto. E, e depois, enfim, para terminar, dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, né, esse plano um pouco louco que eu tenho, que é realmente de performar até que tudo se solucione. Bem, professora Tânia, queria muito, primeiro, parabenizar pela palestra e agradecer muito esse lindo trabalho que vocês vêm realizando e trazer esse assunto que também ainda não tinha sido abordado aqui no nosso evento Pesquisar é Preciso. Mais uma vez, parabéns aí pela apresentação.